ou, se não fora de si, com a consciência de que quer fazer o mal, se utiliza da posição, da nobre posição que ocupa, como ministro do Supremo Tribunal Federal, para tripudiar, eu disse, tripudiar sobre o caráter de um parlamentar. Eu não pude fazer nada, a não ser dar uma resposta ao ministro, à época, na quebra dos meus sigilos, e desafiá-lo e dizer: ministro, se o senhor não achar nada que me comprometa nas quebras dos meus sigilos pessoais, eu desafio o senhor a abrir o seu sigilo bancário. Eu desafio o senhor a abrir o seu sigilo telefônico, desde a época que o senhor advogava para o PCC, a fim de que o povo brasileiro saiba se o ministro da Suprema Corte consegue passar pelo desafio que impôs a um parlamentar, a um cidadão brasileiro cujo crime foi defender a honra do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Por isso tornou-se inimigo de Vossa Excelência. Não me é normal chamar ninguém de esgoto. Não me é normal chamar ninguém de canalha, bandido. Não me é normal isso. Não faz parte do meu vocabulário cristão. Mas, naquele momento do vídeo, eu deixei sair de dentro de mim palavras e sentimentos que naquele momento eu não consegui controlar. Uma semana depois, 1h30, eu vim a público pedir desculpas ao ministro, não pelo conteúdo da minha fala, mas pela adjetivação. E fiz isto em nome da educação que me foi dada pelos meus pais e dos princípios que me foram dados pelos meus pastores. Bem, mas na mesma declaração eu disse que não me acovardaria, que continuaria sendo uma voz contra a escalada do autoritarismo judiciário que permeia o Brasil, que visita esta nação democrática, nos conduzindo a um tempo de obscurantismo, a um tempo de ameaça à democracia, e esta é a verdadeira ameaça à democracia, a escalada do autoritarismo que está sendo promovida por ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Eu vou provar isso aqui agora, que existe uma escalada de autoritarismo, e peço que você compartilhe. Por quê que eu peço que você compartilhe? Porque eu preciso que a verdade que eu estou tendo coragem de falar, mesmo sendo processado pelo ministro Alexandre de Moraes, que neste processo contra mim, onde ele pede indenização por danos morais, não sei se você consegue ver, Alexandre de Moraes contra Ottoni Moura de Paulo Júnior. Ok? Nesta ação, ele está pedindo, segundo os meus advogados, uma indenização no total do valor de R$400 mil. Eu não tenho esperança de ganhar. Não tenho. Porque
do jeito que vai a justiça, do jeito que vai o bairrismo judicial, o corporativismo judicial, eu acho muito difícil ganhar um processo contra o Alexandre de Moraes. Movido contra mim, dificilmente. Ô Tony, se você tiver de pagar 400 mil reais, bem, ele já sabe quanto é que tem na minha conta, porque ele mandou quebrar. Ele sabe que eu não movimento isso na minha conta. Ele já investigou a minha vida de cabo a rabo. E ai de mim, povo brasileiro, ai de mim, se eu tivesse rabo preso. Ai de mim, se eu tivesse amante. Amante. Ai de mim, se eu tivesse um negocinho lá ou acolá. Do jeito que eles são, para destruir a sua honra e a sua moral. Olha o que eles estão fazendo com a família do presidente. Fazendo uma devassa todos os dias para tentar destruir a moral, a honra do presidente da República. Pois bem, se eu perder, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que parcele isso 400 mil vezes, eu aí pagando 4 mil reais por mês, que eu tenho que fazer os cálculos aqui em casa para ver se eu posso, eu estou falando aqui com a minha mulher, vendo até se eu posso 4 mil por mês, isso em 100 vezes, né? Não sei, em 10 vezes, né? Eu sou ruim de cálculo. Não, 10 vai dar, é 100 vezes mesmo, 100 vezes para dar 400 mil, né? Ou seja, eu vou pagar isso em 100 meses. Isso igual consórcio de carro, né? Ele vai receber 4 mil reais meus. Mas eu não me arrependo, não. Se eu perder para o Alexandre de Moraes, eu perdi para o Alexandre de Moraes. Mas eu não perdi minha honra. Ok? Eu não perdi minha honra. Eu saio na rua de cabeça erguida. Eu não preciso entrar em jatinho particular, escondido do povo. Eu não preciso. Eu não preciso tirar o bottom de deputado federal com medo de alguém. Não, eu não preciso. Eu não preciso. Por quê? Porque ninguém tem condições de me chamar de canalha. O ministro Alexandre de Moraes, e se ele estiver me assistindo nesse momento, ministro, o senhor defende a independência dos poderes, mas o senhor é contra a independência, aliás, o senhor defende a independência do poder judiciário, mas o senhor é contra a independência do poder executivo e do poder legislativo. Quando o senhor diz que toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o presidente da República, os deputados e os senadores. O senhor já viu? O senhor já viu o esgoto que saiu da sua boca? O senhor já avaliou a porcaria, o vômito imoral que o senhor deu ao fazer essa declaração, ministro? Eu publiquei no meu Twitter e quero ler para terminar. Alexandre de Moraes chama a democracia de tirania. Ou seja, um país democrático, a vontade da maioria é exercida através do voto, dentro do que prevê a lei. Mas para o senhor Alexandre de Moraes, a vontade da maioria é tirania. Como assim? O que ele está propondo é escandaloso. O que Alexandre de Moraes está propondo é que haja um poder controlador, com força o suficiente
para sobrepujar outro poder ou outros poderes, que, embora eleitos, estão sendo tiranos, quando pela vontade máxima da expressão da democracia, que é o voto, desejar, conforme a Constituição, que a sua vontade prevaleça. Então, o STF seria esse poder de antitirania. Eu continuo tuitando. A escalada rumo ao autoritarismo judiciário nunca esteve tão explícita. Moraes declara que o STF é maior que o próprio Estado democrático de direito, que não basta a Constituição para nortear o país. O Brasil precisa, segundo Moraes, segundo o seu entendimento, colocado aqui de forma implícita, de 11 juízes que digam o que é certo ou errado. Isso sim é fascismo. Se os demais poderes se calarem, não restará outro caminho que não seja nos submetermos ao modelo tirano ou nos levantarmos como povo brasileiro contra esta tirania. Pois bem, alguém poderá dizer: ô Tony, você está propondo uma rebelião nacional? Não. O ministro já propôs um ato de tirania. O que eu estou dizendo é que, se os demais poderes não se manifestarem, como não se manifestaram até agora, eu estou estupefato, eu estou ridicularizado, eu estou escandalizado com o silêncio, inclusive o silêncio do Planalto, inclusive o silêncio do Senado, do presidente Alcolumbre, do presidente Rodrigo Maia. Quando um membro de um dos poderes faz um ataque a este nível à democracia brasileira, chamando a maioria que elege pelo voto de tiranos, que precisam ser controlados pelo poder do STF. Ou seja, não basta mais a expressão do voto, porque a expressão do voto da maioria que ganha, para Moraes, chama-se tirania. Pois bem, senhoras e senhores, cada vez que eu conheço o ministro Moraes e o nível do seu comportamento, eu me sinto honrado de estar sendo processado por ele.